Olá, seja muito bem-vindo a essa aula em que vamos falar sobre planos de previdência privada. Falaremos aqui sobre os dois principais planos que mais aparecem no dia a dia, que é o PGBL e o VGBL. Vale ressaltar que não é o nosso foco tratar sobre planos de previdência, porém é importante que a gente passe um overview geral, uma ideia geral sobre os conceitos e sobre o que são esses planos de previdência privada, porque eles costumam aparecer bastante no dia a dia e no final das contas, quando o investidor está com o dinheiro à disposição, ele tem a opção então de construir uma carteira de investimentos, de aplicar parte desses recursos ou todos esses recursos em um plano de previdência privada. Então essa opção acaba surgindo no dia a dia na prática e é importante a gente trazer à tona o tema e explicar melhor o que é um plano de previdência privada. Vamos lá. Então, planos de previdência privada, na verdade, eles são estruturas que contêm regras de aporte e de resgate, ou seja, é uma estrutura montada para que o investidor, o indivíduo que vai aplicar, ele apenas precisa se preocupar com fazer aportes periódicos ou um aporte único também, e em determinado momento fazer o resgate ou converter os recursos aplicados em renda para fins de aposentadoria. Então é um plano, uma estrutura montada para o indivíduo que está se preocupando com a sua aposentadoria e também normalmente são pessoas que querem complementar a sua aposentadoria do INSS ou algum outro regime de previdência. Então são pessoas que desejam ter uma renda melhor lá na frente e já tem essa preocupação desde cedo. Então são planos cujo propósito é de longo prazo, com o foco na aposentadoria, e os aportes são feitos ao longo de alguns anos normalmente. Um ponto interessante acerca dos planos de previdência privada é que por trás de toda essa estrutura, o que a gente tem na verdade são fundos de investimento. Então, uma vez que os aportes são realizados, os valores dos clientes, os valores levantados são aplicados em fundos de investimentos. E aí, considerando o perfil de risco, como normalmente é feito com qualquer tipo de investimento, de aplicação, o perfil de risco ele também é analisado e dependendo do perfil e dos objetivos de cada cliente, esse cliente pode ser alocado em um plano de previdência privada que aplica em fundos mais arriscados ou em fundos mais conservadores. Os planos de previdência privada, eles possuem alguns custos associados e esses custos eles são a mais, são maiores do que os custos que a gente normalmente encontra nos fundos de investimento, principalmente porque essa estrutura que pega os aportes do cliente e transforma, faz os cálculos para transformar esses recursos em renda e toda essa gestão, ela precisa ser remunerada, Então essa é a ideia geral, por isso que o investidor, quem está aplicando, acaba pagando algumas taxas, em alguns casos bastante elevadas. Estes custos, os custos que se destacam, são a taxa de administração e também o que tem de diferente nos planos de previdência são as taxas de carregamento. Em alguns casos, o cliente paga a taxa de carregamento na entrada e na saída, ou seja, uma taxa de carregamento de entrada significa que em cada aporte realizado, um percentual, o percentual da taxa de carregamento de entrada já fica lá para o plano, ou seja, o investidor não vai mais ver aquele dinheiro. Em alguns casos, isso é importante para tomar cuidado, porque em alguns casos essas taxas são bastante elevadas. Até existem casos práticos na faixa de 3 a 5% de taxa de carregamento para cada aporte, o que é um valor bastante elevado, Outra taxa que pode existir de carregamento é o carregamento na saída. Então, muitas vezes, para períodos curtos, ou seja, quando alguém aplica em um plano de previdência privada e resolve resgatar esse valor muito cedo, em um período curto, em poucos anos, lembrando que o viés desses planos é sempre de longo prazo, acaba querendo resgatar antes, existem algumas penalidades, como as taxas de carregamento de saída, que elas vão decrescendo. Então, às vezes, começam com taxas altíssimas,
que justamente tem o intuito de não incentivar, né, o investidor a resgatar antes, mas de penalizá-lo por estar querendo os recursos de volta em um curto espaço de tempo. Então essas taxas tendem a ir decrescendo até que em muitos casos elas deixam de ser cobradas depois de tantos anos de aplicação. Outro custo que existe, né, nos planos de previdência privada é o imposto de renda. E o imposto de renda ele é interessante aqui, vale frisar que ele é cobrado de uma forma peculiar. E também existe aqui uma chamada tabela regressiva de R, só que eu faço ressalto que essa tabela regressiva de R para o contexto dos planos de previdência, ela é outra coisa, ela é diferente se a gente comparar com a tabela regressiva que é falada nos investimentos financeiros como um todo, né, que é aplicada lá para fundos de investimento de curto prazo, de longo prazo. Existe a tabela regressiva de curto e de longo prazo, não é isso, tá? No âmbito dos planos de previdência privada, tabela regressiva é outra coisa. Então vou falar um pouquinho aqui sobre as formas de incidência de R, que é via tabela regressiva e via tabela progressiva no âmbito dos planos de previdência privada. A tabela regressiva, como o nome diz, ela começa com uma alíquota alta de IR e ela vai decrescendo, vai caindo. Então essa alíquota ela começa com 35% e ela cai a 10% depois de 10 anos. Já a tabela progressiva, ela não tem a ver com o tempo, ela não é relacionada com o tempo da aplicação. A tabela progressiva, ela é maior conforme maior será o valor que será revertido em renda, ou o valor total que será resgatado lá na frente. Então veja que, por um lado, né, resumindo, a tabela regressiva de R nos planos de previdência, ela dá ela é melhor, né? Ela dá um benefício maior para aqueles investidores que mantêm suas aplicações por bastante tempo. Ela reduz a alíquota de R conforme o tempo. A alíquota progressiva ela vai ter vantagem para aqueles que vão transformar em renda um valor baixo. Se o valor for alto, o máximo de alíquota que venha a ser paga na tabela progressiva é 27,5%, e este é um valor que pode, né, atrapalhar bastante os planos, caso ele não seja analisado a priori, né, caso isso não seja olhado antes. Agora vamos falar sobre os dois principais tipos de planos de previdência, que é o PGBL e o VGBL. O PGBL é o Plano Gerador de Benefício Livre e o VGBL é o Vida Gerador de Benefício Livre. São os mais comuns, né? A principal diferença deles está justamente na forma como o imposto de renda vai incidir. Então, no PGBL, o imposto de renda ele vai incidir sobre sobre todo o montante que está aplicado no plano. Já no VGBL, o imposto de renda ele incide apenas sobre os rendimentos, de forma similar né, a como ocorre nos investimentos financeiros de forma geral. Outra diferença, né, muito importante sobre o PGBL e VGBL é que no PGBL existe o chamado benefício fiscal. O que é esse benefício fiscal? Lembra que a gente comentou que no PGBL o imposto de renda incide sobre o todo, então você já pode imaginar que, né, isso é algo que geralmente vai ser uma desvantagem. Só que veja, para cobrir essa desvantagem existe um benefício fiscal. Então o investidor ele pode pegar os pagamentos que ele fez, os aportes que ele fez a um plano gerador de benefício livre, a um PGBL, ao longo do ano, e no próximo ano, na sua declaração de imposto de renda, ele pode usar esses pagamentos para deduzir a sua renda tributável bruta. Ele reduzindo a sua renda tributável, ele acaba tendo um imposto de renda a pagar menor, só que existe um limite dessa dedução em 12%. E aí aqui vale um parênteses, né? Muitas vezes este benefício fiscal ele é usado como argumento de venda, né? Ou seja, ele é tido como uma questão de marketing até para mostrar para aquele cliente, para aquele investidor, de que ele vai ter um benefício fiscal. Só que aí vale algumas ressalvas.
veja que, por exemplo, quem faz a declaração de imposto de renda pelo modo simplificado, já vem uma dedução por padrão para todo mundo que faz a declaração no modo simplificado de 20% da renda tributável. E aí veja, o PGBL ele garante 12% de desconto da renda tributável, então é menor do que os 20% do simplificado. Ou seja, e outra coisa, se você quer ter utilizar algum tipo de dedução na sua declaração de imposto de renda, é necessário que a declaração seja feita no modo completo. E no modo completo você precisa utilizar essas deduções, né, como o PGBL, utilizar a dedução da escola dos filhos, de gastos com saúde, né, todas as despesas dedutíveis, que não é o foco aqui, mas é possível, né, que o indivíduo use as despesas dedutíveis para reduzir sua renda tributável na declaração completa, mas na simplificada não é possível utilizar essas deduções, só que por outro lado já vem um desconto de 20%, então o trade-off aqui, a questão é, será que o investidor, né, o cliente que está prestes a comprar, a adquirir um PGBL, será que ele faz a declaração no simplificado? Se ele faz no simplificado, se é mais vantagem para ele fazer a declaração simplificada, já não tem sentido, porque ele não vai usar, não vai poder utilizar esse benefício fiscal do PGBL. Se ele faz a dedução no modo completo, aí de fato pode ser sim uma ótima forma de fazer aí um planejamento tributário e conseguir pagar menos imposto de renda, claro que de forma legal, né? Então utilizando os pagamentos dos aportes em PGBL para reduzir em até 12% da renda tributável. Veja que no VGBL não é possível utilizar esse tipo de benefício fiscal que tem no PGBL. Essa é a principal diferença entre os dois planos, e aí veja também que a tabela regressiva ou a progressiva, ela vai ser utilizada nesses dois planos, né? Ou seja, ela não é vinculada a nenhum tipo de plano. Você pode ter um PGBL com a tabela regressiva ou progressiva e um VGBL com a tabela regressiva ou progressiva. Para finalizar, pontos para levar em conta na hora de analisar, de avaliar um plano de previdência privada. Então, primeiro, qual é a melhor forma de tributação para o seu contexto, para o seu momento, para o que você espera? É a tabela progressiva ou a tabela regressiva, né? Lembrando que a progressiva ela vai penalizar aqueles rendimentos maiores, aqueles valores maiores que serão convertidos em renda lá na frente, com uma alíquota bastante alta. Já a regressiva ela acaba favorecendo o tempo, né? Ela favorece quem mantém a aplicação por um prazo maior. Segundo ponto é analisar se vale a pena para o contexto em questão, né, utilizar o benefício fiscal do PGBL, levando em conta essa questão também de como é feita a declaração de imposto de renda, se ela é feita no modo simplificado ou completo. Caso não seja interessante, talvez pode ser mais interessante considerar um VGBL. Por fim, vale também considerar a hipótese de que talvez construir uma carteira de investimentos financeiros seja mais interessante do que apostar em planos de previdência privada para a aposentadoria. Para isso, existem profissionais na área financeira que conseguem ajudar, né, para definir esses pontos, porque são pontos que são muito específicos a cada contexto, a cada indivíduo, a cada família. Então, não é possível traçar uma fórmula geral e dizer que tal tipo de produto é melhor para cada situação. Para isso existem consultores de investimento, existem planejadores financeiros também que podem ajudar neste tipo de situação, construindo um plano financeiro que vai ser útil aí para a vida toda. Então, com isso a gente finaliza essa aula sobre planos de previdência privada e nos vemos nas próximas aulas.